Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Ricardo no Inter, hein? O que vocês acharam? Já vai comentando aí, te inscrevendo no canal, quero ouvir vocês sobre essa escolha da direção colorada até o final do ano, 11 jogos contratando o Zé Ricardo. Vou dar a minha opinião, serei mais cauteloso. Eu já sei que muita gente não gostou, especialmente porque quando você decide demitir um técnico como o Odair Hellmann, que já estava aqui completando 2 anos no cargo, tinha alguns resultados interessantes, né, como chegar na decisão de uma Copa do Brasil, só ser eliminado na Libertadores por uma equipe como o Flamengo, ter sido o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado e estar ali com o time ainda nas primeiras posições. Mas eu também, a gente precisa lembrar as coisas, né? Porque agora vem na cabeça, poxa, se fosse para trazer o Zé Ricardo, mantivesse o Odair. Vocês lembram como o Odair saiu, né? O Odair saiu no momento em que eu consigo entender a diretoria colorada naquele momento. Havia uma pressão muito grande por parte da torcida, inclusive, de que não estava aguentando mais ver o time tão recuado, o time jogar muito pouco, uma estratégia muito cautelosa, defensiva, com jogadores caindo de produção num sistema coletivo. Então a mudança ela se fazia necessário. Claro que você mudar nessa reta final de temporada, ainda mais depois do título da Copa do Brasil, né? Quando o Inter perdeu, a coisa parece que caiu no vestiário inteiro. Claro que o Odair não era o único responsável, mas naquele momento precisava mexer. E eu realmente não via perspectivas do Inter com o Odair Hellmann para o restante da temporada. Talvez a mudança ideal ela fosse ser feita em janeiro, mas chegou um momento em que até essa classificação para a Libertadores do ano que vem ela se colocou em risco, como se coloca agora. E aí você precisa trocar, beleza, aí sai o Odair, e aí o Inter olha para o próprio vestiário, para o próprio staff e não vê um técnico como era o Odair Hellmann quando assumia interinamente, um cara que frequentava a seleção brasileira, um cara que já tinha uma experiência como jogador, um cara que conhecia o clube, já estava há anos lá dentro. O Koubachini, o Ricardo Koubachini, ele tem 34 anos, ele não está pronto. Por mais que tenha trabalhos em categorias de base, ele ainda precisa de muita maturação, precisa, legal essa experiência de assumir o time profissional, isso vai ficar na carreira dele. Eu sei que ele já treinou interinamente outras equipes, o próprio Caxias lá em 2011, então ele já tem uma rodagem e futuramente pode seguir a carreira como técnico. O que o Inter precisava agora é de um treinador para tocar o trabalho. E eu sempre disse aqui, a ideia inicial do Eduardo Cudê é maravilhosa, porque traz não apenas um técnico estrangeiro de renome na América do Sul, como um cara que já montou boas equipes, com boas ideias, boas filosofias, que participando dessa montagem de elenco para o ano que vem seria fundamental, só que o cara não pode vir agora. E aí a diretoria se viu amarrada para saber o que fazer, se cogitou até tirar o Luxemburgo do Vasco, o que eu achei... Eu custei acreditar nessa notícia, porque o Luxemburgo, por mais críticas que eu tenho a ele vem fazendo um grande trabalho no Vasco, vem recuperando o Vasco da Gama. O Luxemburgo não sairia do Vasco agora, muito menos para treinar até o final do ano o Inter, né? Se ele viesse agora, seria até o fim do ano que vem, e acho que ele não abandonaria o Vasco nesse momento, talvez no ano que vem, agora não. E se você for esperar janeiro, você espera pelo Eduardo Cudê. Como deve estar apalavrado, né, esse acordo entre Inter e o treinador do Racing. Só que o Inter tem 11 jogos para disputar e precisa garantir essa vaga na Libertadores até para facilitar essa vinda do Eduardo Cudê. Para você trazer um técnico de renome, o cara precisa saber que vai disputar a Libertadores. Fora outras receitas, fora outro prestígio, né, para o clube, a coisa é diferente, a gente sabe. O Inter tem um plantel hoje para disputar a Libertadores. E ainda mais se contratar pontualmente outros jogadores, mas precisa desses 11 jogos para garantir essa vaga lá dentro. E aí, com o Koubachini, traz um técnico já até o final do ano que vem, não estava conseguindo. Então vem a solução de você trazer um cara para esses últimos 11 jogos e com uma bonificação, caso ele consiga essa classificação, para que dê motivação para o profissional vir aqui apenas nesse período para comandar o time e garantir esse objetivo. Bom, aí veio o nome do Zé Ricardo. Eu confesso a vocês que o Zé Ricardo fez um grande trabalho para mim, que foi justamente no Flamengo, onde ele trabalhou com o Rodrigo Caetano, que é o responsável por essa contratação, o diretor executivo de futebol, e o Paulo Guerreiro,
né, que estava lá no Flamengo nessa época, ele ganhou um estadual. Depois ele teve passagens pelo Vasco, pelo Botafogo. O futebol do Rio de Janeiro sofre muito, né? Com o sucateamento, com dívidas, com exceção do Flamengo. Os outros clubes estão muito abaixo, né? E depois o Zé Ricardo teve essa experiência no Fortaleza, que pegou do Rogério Ceni e entregou para o Rogério Ceni depois de muito poucos dias. Não dá para avaliar o trabalho do Zé Ricardo lá. Mas é um cara de boas ideias, desses caras emergentes, né? Que dentro da dificuldade tenta exercer o seu papel, né? Foi assim no Vasco, foi assim no Botafogo, e no Flamengo ele tinha esse recurso que o Odair teve no Inter, que o Jair Ventura teve no Botafogo, que o Carille tem no Corinthians, de você conhecer o contexto do clube. Assim, o Zé Ricardo emergiu no Flamengo em 2017. E pois bem, ele chega agora com esses 11 jogos e por isso a minha opinião ela é mais cautelosa. Ele é um cara que conhece algumas pessoas do grupo, ele é um cara de muito mais experiência e mais rodagem e que terá a missão de levar o Inter para a Libertadores, mas com uma bagagem maior do que o próprio Coubaquini. Na verdade, a gente vai saber se essa decisão foi acertada ali na frente. Se o Zé Ricardo classificar o Inter e o Inter agradecer os seus préstimos e contratar o Eduardo Cudê, todo mundo vai elogiar a diretoria colorada pela estratégia muito bem pensada. Se o Zé Ricardo não classifica o Inter para a Libertadores e o Inter não consegue trazer o Cudê e acaba renovando com o Zé Ricardo, bom, aí vai ser difícil, vai ser duro. O torcedor realmente não vai aceitar essa vinda do Zé Ricardo. Ele não tem um prestígio, ele não tem um nome para que chegue e a torcida se acalme. Pelo contrário, a reação imediata tem sido de revolta. Mas eu acho que a gente vai ver ali na frente. Os resultados é que dirão. É simplista dar opinião nesse aspecto? Mas eu não posso aqui me furtar da verdade. A verdade é que os resultados dirão se essa decisão ela foi acertada. Eu espero que seja e espero que aconteça exatamente isso. Estou tentando pensar com a cabeça do Rodrigo Caetano, com a diretoria colorada, que eles imaginam isso. O Zé Ricardo chega, classifica o Inter e o Cudê chega em janeiro. Aí, mundo ideal. Se isso não acontecer, aí a pressão vai ser grande. O que vocês esperam que vai acontecer? E o que vocês acharam dessa vinda do Zé Ricardo? Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!